Hora de entrevista importante aqui no CNN 360. A gente vai conversar com o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, que é ninguém menos do que o relator da CPMI do INSS. Deputado, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da CNN Brasil. Então, a gente já vai começando aqui essa entrevista, deputado, de olho na expectativa sobre o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que o senhor fizesse uma conexão. Nossa, CPMI do INSS, o que tem a ver com o depoimento de Daniel Vorcaro? Seja bem-vindo. Ô, Débora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós estamos na segunda etapa da comissão. A primeira etapa, que ainda continua em investigação, são descontos associativos. Dizem respeito a aproximadamente 10 bilhões de reais. E você já viu o tamanho do estrago. Uma parte da República foi tragada para essa investigação. Nós agora estamos na segunda etapa, que além dos descontos associativos, vem os empréstimos consignados. Investigados são as instituições financeiras, os bancos. E isso diz respeito a mais de 400 bilhões de reais. Vamos investigar o quanto disso pode ser fruto de irregularidade. E essa segunda etapa estava prevista para começar com o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, que é um dos presidentes de bancos que eu solicitei à oitiva, baseada em documentos e dados que mostravam as 10 principais instituições financeiras alvo de reclamações do consumidor aposentado e pensionista. Dos 10, a base do governo blindou 4 instituições. Blindou a Crefisa, PicPay, C6 e blindou outra instituição que eu não me vem à cabeça agora no momento, Santander. Com isso, nós ficamos com 6 presidentes de bancos para serem arguidos. E o Daniel Vorcaro, como presidente do Banco Master, tem muito a explicar à CPMI, a exemplo das irregularidades constatadas pelo INSS em mais de 250 mil contratos de consignados. Tanto que o INSS represou o pagamento de 2 bilhões de reais ao Banco Master. Então, se você me perguntar o que é que tem a ver Daniel Vorcaro com a CPMI do INSS, é a atuação do Banco Master na disponibilização de crédito consignado para aposentados e pensionistas e as irregularidades constatadas como as que eu acabei de citar. Muito bem, deputado. Vou chamar para a nossa conversa o nosso analista Matheus Teixeira, que também tem pergunta para o senhor. Matheus. Deputado, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco. E eu queria que o senhor falasse uma pergunta recorrente que a gente escuta nos bastidores. Como garantir que essa CPI vai para frente, vai ter de fato consequências e não é apenas um palanque político? Agora a oposição tenta botar o filho do presidente Lula como investigado, a base do governo tenta implicar também uma sócia de um escritório que teria relação com Flávio Bolsonaro e também com o careca do INSS, tão falado. Como o senhor consegue nos passar uma segurança de que, de fato, o trabalho da CPI vai ser encaminhado para o Ministério Público e vai ser levado a sério e realmente pode ter as consequências que todo mundo espera, que é punir quem ajudou a desviar o dinheiro dos aposentados? Olha, a melhor maneira de prever o futuro é olhando para o passado. CPMI vem fazendo um trabalho sério. Nós, na relatoria, não estamos olhando cor ideológica. Quando começamos a CPMI, havia pouquíssimo resultado concreto em relação ao crime praticado dentro da estrutura do INSS. Sequer o careca do INSS estava submetido à prisão. Nós avançamos, já apontamos indícios de patrocínio político, avançamos em relação a empresários, já exigimos a limpeza do sistema de previdência, conseguimos aprovar no Congresso Nacional uma legislação que impede descontos associativos, ou seja, a CPMI tem cumprido o seu papel. Agora, não dá para dizer que uma comissão de inquérito dentro da estrutura do parlamento também não tenha conteúdo político, porque isso seria faltar com a verdade. Nós estamos em uma casa política, mas buscando fazer o que é correto, independente de posição ideológica. O Brasil
Brasil não aguenta mais tanta corrupção. Olhem o que estava debaixo do tapete antes da CPMI e olhem o que foi exposto e as providências tomadas após a CPMI. Portanto, o passado está falando muito sobre o futuro. Da minha parte, como relator, eu irei colocar no relatório todas as responsabilidades que foram apontadas. Não haverá bandido de estimação. Vou chamar Pedro Venceslau também para essa conversa com o senhor. Pedro. Deputado, eu conversei hoje mais cedo com o advogado Guilherme Sugimori, que representa o Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente da República. Ele me disse que espera uma manifestação do STF desde o dia 19, faz 20 dias que eles estão esperando, desde 19 do ano passado, né? Esperando uma manifestação que até agora não chegou, porque, segundo a defesa, ele sequer foi mencionado, sequer foi intimado pela Polícia Federal e, portanto, não está sendo investigado. Eu pergunto para o senhor, se nem a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário e sequer a Polícia Federal intimou o Fábio Luiz para depor ou chamou ele para alguma oitiva, por que a CPMI já está dando esse passo? Olha, a CPMI não está a reboque da Polícia Federal, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. A CPMI é uma instância própria e constitucional de investigação. Quando nós começamos com o que a Polícia Federal tinha apurado. Nós avançamos muito e avançamos a ponto de chegar a essa conexão. Lulinha foi para Portugal, passagem paga por careca do INSS. O senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS, viajou ao lado de Lulinha no mesmo voo para Portugal. Tiveram vários encontros. A Roberta Lux e a Daniela Fonteles foram intermediárias muitas vezes dessa conexão. O senhor Fábio Luiz, senhor Lulinha, tinha mais de 210 milhões de brasileiros para ele estabelecer amizade e contato. E foi estabelecer essa amizade e contato justamente com o maior operador financeiro do roubo de aposentados e pensionistas. Ele tem tudo para ter recebido o dinheiro, tem testemunha falando isso, tem troca de mensagens. O que nós queremos é comprovar ou a inocência dele ou definitivamente a conexão dele com os fatos. Deputado, a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas aqui nessa entrevista, então vamos avançando. Olha só, a gente falou, né, o senhor defende, o senhor mesmo pediu a convocação de Lulinha, filho do presidente Lula, à CPMI do INSS e a gente sabe, já está havendo uma dificuldade para que essa convocação, esse convite seja aprovado. Por outro lado, os governistas pediram a convocação, quebra de sigilo, etc., de Flávio Bolsonaro, né? Então a gente vê aí uma tentativa de equidade, enfim, né? Enfim, quero saber, o senhor acha que, considerando que tudo deve ser investigado, que quem não deve não teme, Flávio Bolsonaro deve ser convocado? Olha, CPMI tem que ser uma investigação séria. O senhor Fábio Luiz Lulinha foi convocado porque dinheiro está direcionado a ele, mensagens e testemunha. Por isso, eu defendo a convocação do senhor Fábio Luiz. E não é de hoje que o nome dele aparece nas investigações, por várias vertentes. O senhor Flávio Bolsonaro, até o presente momento, não tem uma testemunha, não tem um fato que o relacione a esses desvios. Se tiver qualquer relação por fatos, eu defendo a convocação. Agora, colocar o nome dele para ser convocado como cortina de fumaça pelas provas que aparecerem em relação ao filho do presidente da República é que eu não acho correto. Matheus. Deputado, eu queria saber do senhor como estão as articulações nos bastidores para a prorrogação da CPI, se o senhor acha que, CPMI, se o senhor acha que de fato é necessária a prorrogação, por que não conseguiram concluir ou talvez não consigam no tempo inicialmente previsto e como está essa articulação, se de fato a gente vai ter mais trabalho ou deve acabar em breve? Olha, passamos 4 meses trabalhando no empréstimo, num desconto associativo e vamos resolver o problema dos descontos associativos. Agora, como ficou programado no plano de trabalho, estamos iniciando o empréstimo consignado. Só para você ter uma ideia, descontos associativos, 10 bilhões de reais. Créditos consignados dos últimos 5 anos, aproximadamente 400 bilhões de reais. Não sabemos o montante de irregularidade. Deputados e senadores, dentre esses pressupostos, já praticaram o ato de assinar a prorrogação. Cabe agora ao presidente do Congresso, pela legislação, somente ler o ato de prorrogação. Mas há todos os pressupostos presentes para a prorrogação, principalmente pelo trabalho que a CPMI vem descortinando e pelo tanto que ainda precisa ser elucidado.
Deixa eu chamar então o Pedro Venceslau, deputado, para a gente fazer a nossa pergunta de encerramento. Pedro. O senhor tende a convocar também o ex-presidente Jair Bolsonaro ou, na sua avaliação, o foco da CPMI deve ser apenas o atual governo? Olha, por mim, e deixo isso aqui claro, todos os ex-presidentes e o atual presidente de 2015 até hoje deveriam prestar depoimento. O que não pode é convocar Bolsonaro e deixar Lula de fora, porque os descontos associativos e o rombo foi maior na era Lula, mas também aconteceu na era Dilma e também aconteceu na era Temer. Por mim, ninguém melhor do que os mandatários do país para prestar esclarecimentos. Da minha parte, eu sou o primeiro a defender a convocação de todos os ex e o atual presidente. Bom, quero te agradecer imensamente, deputado. A gente conversou com o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, relator da CPMI do INSS, que vai retomar os trabalhos. Essa retomada dos trabalhos promete, hein, deputado? A gente está vendo aí a expectativa de um depoimento de Daniel Vorcaro, do Banco Master, e tanta coisa ainda para esclarecer no caso do INSS. Obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço.